Muito bem, a gente, nós vamos voltando aqui para o estúdio para bater aquele papo gostoso já aqui diante de mim, o meu amigo Flávio França. Bom dia, Flávio. Eu preciso abrir o seu microfone, gordo burro. Pronto, tá aberto. Você viu que hoje o negócio tá feio, né? Esqueci de abrir seu microfone, coloquei azul, né? Eu preciso explicar para os ouvintes para quem entender. Eu tenho uma espécie de chroma key aqui na minha imagem que eu divido, porque eu falo, vocês estão me ouvindo, mas eu falo olhando para a carinha dos meus convidados, né? A gente tem uma plataforma aqui que a gente se fala olhando, porque também é ficar conversa de maluco, né? Assim a gente se vê. E aí eu tenho o fundo azul, é o fundo do programa, e eu coloco azul. Pronto, tô só a cabeça aparecendo, é a coisa maluca que tá aqui. Não tem sentido algum isso, né? Mas eu vou tentar tirar isso ao longo da conversa. Enquanto isso, meu querido Flávio França, como foi a sua semana? Conta pra gente. Olha, bom dia, Jansen, bom dia para a sua audiência maravilhosa. Que seja uma manhã de terça-feira com muitas realizações para todos nós. Tem sido boa, graças a Deus, tá? Não tenho nada do que me queixar, né? Como a Graças gente a Deus. sempre diz, né? Tudo a gente deve estar satisfeito e regozijante. Eu estou Verdade. assim, Que está tudo bom, dando certo. que legal, porque tem 19 dias hoje, faltam 19 dias para as eleições, e você está animado? Como é que estão as suas expectativas para as eleições, já que você é o nosso ombudsman sobre política nacional? Vamos lá. Olha, eu estou animado, sim. Falei na segunda-feira passada, né? Falei, gente, quarta-feira vem aí, 7 de Uhum, setembro, né? é 7 de verdade. setembro foi algo assim, um ponto fora da curva, né? O do ano passado já tinha sido uma coisa gloriosa, mas esse aí é sem comparação. É Eu verdade. nunca vi tanta gente na rua. E o que mais me surpreende não foi nem o Rio de Janeiro e a Avenida Paulista, não, porque o Rio de Janeiro, final de ano, por causa da festa do Réveillon, a praia de Copacabana ela lota. Né? Uhum. A Avenida Paulista também, em diversas circunstâncias, também tem ficado lotada. Mas o que mais me surpreendeu foi Brasília, É verdade. porque eu conheço aquilo ali. Né? Aquela Praça dos Três Poderes, o arquiteto, né, Oscar Niemeyer, que bolou Brasília, ele fez a cidade comunista ideal. Isso não é dito por mim, é por diversos arquitetos russos, né, que é a verdadeira cidade comunista, onde ninguém se encontra, onde a manifestação popular ela se torna incipiente diante da proporção gigantesca do lugar. Não tem uma Aquela esquina, Praça né? dos Três Poderes, não tem. Aquilo ali, olha, eu tive lá numa manifestação uma vez, 4.000 pessoas. 4.000 pessoas ali é um grão de arroz numa panela cheia. Você não acha ninguém, de tão pequenininho que fica. E quando você olha aquela imagem, um lugar gigantesco, e você não consegue ver o gramado, você não consegue ver nada, é um mar de gente sem igual. Eu acho que ali estava Brasília toda e as cidades satélites também. Acho que todo mundo foi para lá. Sem contar gente que pode ter ido de outros estados, porque, em realidade, todos os hotéis estavam lotados. Então, isso aí eu acho que é um termômetro sem igual, porque você conseguir colocar muita gente no Rio de Janeiro, numa cidade que já tem 7 milhões de habitantes, na capital, você conseguir fazer isso em São Paulo, que tem, se eu não me engano, 12 milhões na capital, você conseguir colocar 1 milhão de 12 milhões, você colocar 1 milhão na Avenida Paulista, não é nada assim tão extraordinário. Mas em Brasília é algo absolutamente fora, é um ponto fora da curva. Isso nunca aconteceu. E para mim é um sinal bem claro do cansaço da população com tudo que ela tem vivido. Nós vivemos num estado de exceção, onde a grande e velha mídia permanece em silêncio, porque ele é do interesse permanecendo em silêncio, porque esse estado de exceção ele só tem um objetivo,
que é derrubar o governo que foi legitimamente constituído pelo voto popular. É esse o único objetivo. E todo o establishment, aquilo que está no livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que ele chama do estamento burocrático, que nada mais é que foi o estamento burocrático junto com a elite da época que deu o primeiro grande golpe nesse país, que foi o 1889, que é um dia que, para mim, eu passo de luto. Eu acho que no próximo dia 15 eu vou me vestir de preto, porque é o dia do finado. Né? Não é o dia de finados, é o dia do finado. O finado Brasil, o país que morreu em 1889. Então, ali você tem o estamento burocrático, os burocratas são quem? São funcionários públicos, civis e militares, associados com a elite cafeeira da época, né? A elite escravocrata, insatisfeita por ter perdido a sua mão de obra gratuita. E nós temos, de novo, a repetição desse quadro, quando nós temos uma elite insatisfeita com o atual governo. Quem é essa elite? Artistas, empresários que sempre viveram do dinheiro público, banqueiros e mais uma meia dúzia de 3 ou 4, incluindo eles, servidores públicos, que são, na sua grande maioria, ligados a partido de esquerda, PT, PSOL e congêneres. Essa elite, ela está absolutamente insatisfeita e ela quer voltar ao status quo ante. Ora, aquelas velhas empreiteiras estão todas aí. Todos que são locupletário com o dinheiro público, eles estão ávidos a voltar ao mundo que até então vivia, porque era um mundo cor-de-rosa. Você não precisa ser bom no que faz, a concorrência você mata com dinheiro público, comprando todas as empresas, né, que até então concorriam no mercado contra você, e isso via BNDES, que foi o que a JBS Friboi fez, recebeu 11 bilhões do BNDES, dado pelo seu Lula, para comprar todos os frigoríficos e se tornar hegemônica, aqui e fora do Brasil também. Porque é mais fácil você sentar com um e corromper aquele do que sentar com meia dúzia. Sempre tem alguém que vai dar com a língua nos dentes. Você diminui o número de players. Né? É claro. Então, esse processo é um processo que vem de décadas, não é uma coisa recente. Não começa com o PT, é anterior a ele também. Mas com o PT, isso é multiplicado à enésima potência. Então, você tem grandes meta-empresários ávidos pelo dinheiro público, você tem uma elite burocrática ofendida com as iniciativas do atual governo, e dessa elite burocrática principal é o Poder Judiciário, que é o que tem hoje de pior na história do mundo, é o nosso. Nós temos, de outro lado, órgãos que deveriam, como a ABI, OAB, deveriam se manifestar com relação a todas as ilegalidades e absurdidades cometidas nesse país, mas estão absolutamente calados, porque interessa para eles também a derrubada do atual governo. Então nós temos assim esse complô, que não é teoria da conspiração, está aí a olhos vistos, só não vê quem não quer. Pois é, você falou de uma coisa agora que eu tenho ouvido em quase todas as manifestações de homens extremamente conhecidos do saber jurídico, né? Eu tenho ouvido o Ives Gandra falar sobre isso. Também houve uma manifestação pontual, mas também dentro desse mesmo tema, que foi do ex-ministro Marco Aurélio Mello, falando de que o judiciário está se exacerbando, né? Isso, eu estou usando palavras que não são minhas, né? Estou usando palavras do Dr. Ives Gandra na entrevista que concedeu a Leda Nagli, comentando uma fala do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, de que há uma exacerbação do judiciário. Palavras dele, não é minha, né? Eu não tenho competência para medir isto. Lógico, a gente se sente incomodado, a gente percebe que alguma coisa está errada, mas não entende. Esses caras entendem do assunto.
né? Não dá para dizer que o Ives Gandra não sabe o que está falando, não dá para dizer que o ministro Marco Aurélio não sabe o que está falando, e olha que eu nem sou tão simpático ao Marco Aurélio, né? Portanto, a percepção que eu tenho é que o que está acontecendo no país, e a gente tem visto isso em diversas manifestações, e principalmente também em programas de internet e de telejornais, pessoas incomodadas com a atitude do STF e de alguns ministros em especial. Ontem eu estava ouvindo um bate-papo na Jovem Pan falando sobre uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso sobre os fascistas que estariam sendo revelados pelo 7 de setembro. Eu não entendi de onde ele tirou isso, porque não existiu nenhum tipo de atitude que se pudesse traduzir fascista no 7 de setembro que a gente participou. Eu não sou novinho, participei e acompanhei diversos 7 de setembro pela história da minha própria vida. Não vi nada nesse último 7 de setembro que fosse diferente ou que demonstrasse algum tipo de fascismo. Muito pelo contrário. Talvez eu tenha assistido ao mais conflagrada adesão cívica a um dia histórico como os 200 anos da independência, como nós tivemos no último 7 de setembro. Você viu alguma coisa desse sentido, Flávio? Absolutamente nada. Até porque eles se apropriaram desse termo fascismo, usando dele de forma totalmente equivocada para ser polido, tá? Porque em realidade eles não estão equivocados, eles sabem bem onde estão indo. Isso virou uma espécie de xingamento para todo aquele que se opõe a tudo que eles têm feito. Então, se você não concorda, você é fascista, sabe? É aquilo que Lenin dizia. Acuse-os daquilo que você é. Diga que eles fazem aquilo que você faz. Então, é esse processo, é o velho processo comunista, das acusações absolutamente desproporcionais e sem nenhum fundamento filosófico. Porque o fascismo, o governo atual é acusado de fascista. E as pessoas repetem isso sem ter a menor noção do que é ser fascista. Porque se nós pegarmos o conceito clássico do fascismo, tudo pelo Estado, tudo no Estado e nada fora do Estado. Ora, esse governo é exatamente o oposto disso. Quem quer mais Estado é o Lula, que já disse que o modelo de governo chinês é um modelo invejável. O partido forte, o partido único, o partido que manda e que faz tudo que bem quer. O que Bolsonaro prometeu e vem cumprindo, ainda que aos trancos e barrancos, não por ele, mas pelos impedimentos que o próprio STF tem criado, e é um modelo de um Estado liberal, que é o oposto do Estado fascista. Ele já dizia na campanha em 2018, tirar o Estado da carcunda do povo. Isso, palavras dele, né? Mais Brasil e menos Brasília. Ora, isso é o oposto de um Estado fascista, que é concentrador, monopolizador e promotor de tudo que acontece na sociedade. É o oposto do que ele quer. Então, utilizar esse termo fascismo ou fascista é absolutamente inapropriado. Mas, além disso, esse Barroso é o sujeito mais nefasto e perigoso que existe no STF. Outros nós podemos criticar por medidas absurdas que tem tomado. Não que ele não as tenha também, mas porque ele tem um projeto de mundo. Ele defende um projeto de mundo. Ele já falou que ele quer empurrar a história para frente. Ele se sente um iluminado, alguém que foi colocado numa posição de autoridade para mudar o Brasil. Então, esse é o processo revolucionário. Todo processo revolucionário, ele olha para o futuro, para um mundo que ele idealiza como perfeito. E ele não mede esforços para que no presente ele caminhe em direção a esse mundo que ele entende perfeito. Esse é o processo revolucionário. Então, nesse sentido, ele é um revolucionário clássico. Claro, é um revolucionário que não faz uma revolução armada, mas faz uma revolução silenciosa na tentativa de chegar aos seus resultados sem que as pessoas percebam isso. É um mentiroso clássico. Ele foi lá patrocinado com o dinheiro do povo, ele foi para Londres fazer uma palestra e disse lá
que o brasileiro estava querendo voltar ao voto em papel. Isso tem 3 meses, não é coisa antiga, que às vezes as pessoas vão buscar uma coisa na internet de 10 anos. Isso tem 3 meses. E alguns brasileiros que estavam na plateia se levantaram e começaram a gritar: mentiroso, mentiroso. Ninguém quer voltar a voto em papel. E aí ele ficou tudo sem graça e tal, acabaram pegando os manifestantes e tirando da palestra, que ele deu uma palestra para amestrados, para os convertidos, mas não contava que ia ter dissidente no meio. Esse sujeito é um abortista clássico, já disse que se o homem engravidasse, a questão do aborto já estaria resolvida, e ele sai com mais essa aí. Os fascistas se manifestaram. Ele está fazendo coro com o pai dele, com o Lula, que já disse que só faltava o capuz para aqueles que foram no 7 de setembro fazer parte da Ku Klux Klan, que ele não sabia falar, né? Ele falou Cuscuz Klan. Também não pode se esperar muita coisa dele também, né? E saiu um monte de memes aí de cuscuz na internet. Mas, enfim, então ele acusou quem estava nas manifestações de ser supremacista branco, né? Porque só tinha branco. Mentira, tinha gente de todas as cores. E depois achar branco no Brasil é meio complicado, né? O país mais miscigenado do mundo. E então, ou seja, ele ofendeu e hoje há uma ação judicial contra ele por causa disso, por ter acusado. Então, meus parentes são da Ku Klux Klan. Meu neto de 3 anos que estava lá também é da Ku Klux Klan. Tem que arrumar um capuzinho para colocar nele. Então, nós estamos vivendo isso, e aí ele vem e diz que quem estava no 7 de setembro era fascista. Teve algum quebra-quebra? Teve alguma lata de lixo virada? Teve alguma coisa que mostrasse gente radical? Muito pelo contrário. Mas o que eles tentaram fazer nas semanas anteriores? Que o 7 de setembro seria perigoso, ir à manifestação, porque poderiam haver distúrbios. Não aconteceu absolutamente nada. Distúrbio há quando tem manifestação da esquerda, que tem black bloc na rua, quebra-quebra, apedrejamento de bancos. Não houve nada disso, em lugar nenhum do Brasil. Milhões de pessoas nas ruas, de uma forma absolutamente pacífica. É isso que incomoda. Agora, nós estamos nos aproximando das eleições e também do final do nosso bate-papo, mas eu queria falar ainda uma coisa com você. Nós estamos mais preocupados, a mídia, o tempo todo, falando muito sobre as eleições de presidente da República, né? E alguma coisa se fala de governador. Quase nada se fala de legislativo, né? De deputado federal, deputado estadual e senador. E na minha singela opinião, eu tenho a impressão de que nós estamos abandonando uma faceta importantíssima da política, que são exatamente os legisladores, com quem tanto o governador quanto o presidente terão que governar, né? O presidente da República Sim. terá que governar com um legislativo que é decidido agora, deputado federal e grande parte dos senadores, e também os governadores com suas respectivas assembleias estaduais, legislativas estaduais. Não seria importantíssimo levantar a bandeira de que, olha, preste atenção em quem você vai votar para deputado, tanto federal quanto estadual, e também para senador? Porque eu acho que há uma leve distorção dessa história. Porque pode-se votar em um determinado presidente, seja lá qual for a sua predileção de candidato, mas você esquecer de colocar a reboque um legislativo que sustente o seu governo, ou mesmo que você não tenha essa preocupação, pelo menos com um legislativo um pouco mais probo, um pouco menos aviltante no sentido de tornar o presidente ou o governador do estado refém de suas excelências. Você tem toda a razão. A eleição de representantes para o legislativo, ela realmente é pouco focada. A gente tem muita informação a respeito do pleito a nível presidencial, digamos assim. São a maioria das pesquisas, os comentários, mas das eleições estaduais, isso não é muito bem focado. E você abordou um ponto fundamental, Jansen, porque seja lá em quem você for votar para presidente,
você deve votar também para senador, vou falar por enquanto de presidente, você deve votar para senador e para deputado federal, deputados e senadores que dê apoio ao executivo. Porque não adianta você eleger um determinado candidato à presidência e votar num deputado federal, votar para um deputado federal ou para um senador que ele é da oposição. Porque um governo que não tem maioria no Congresso, e Congresso, entenda-se, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal, quem não tiver maioria não governa. Olha o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Ele foi eleito e, nesse ponto, ele caiu no lugar comum, porque também não tinha como ser diferente. Ele prometeu uma nova política. Mas o que seria essa nova política? De novo, mesmo o que ele conseguiu fazer foi colocar ao seu lado ministros técnicos e não políticos, não por indicação de partidos. E daí se explica parte do sucesso do governo nas suas realizações. Mas a nível do Legislativo, seja ele a Câmara dos Deputados ou o Senado, ele não teve maioria. E se você não tem maioria, você não governa, porque não passa nada. E aí o que ele teve que fazer? Num primeiro momento, ele procurou trabalhar junto com as bancadas temáticas, né? Aquelas pejorativamente chamadas de BBB, Boi, Bala e Bíblia. Eu, por exemplo, sou das três, dou apoio para as três, para a bancada do Boi, da Bala e da Bíblia. Mas essas bancadas temáticas, por si só, não davam o apoio que o presidente precisava, que o executivo precisava. Até porque, às vezes, elas também têm interesses divergentes. Então, ele precisou lançar mão do centrão, que era o que procurou evitar durante toda a campanha, porque o centrão é aquele que vai com a maré, vai com quem paga mais. Hoje ele pode estar na direita, amanhã na esquerda, não faz muita diferença, desde que você atinja os objetivos deles. Então ele não teve jeito, ele acabou caindo no colo do centrão para poder ter maioria e conseguir governar, porque senão se tornaria ingovernável. Lembrando que isso não foi um problema só dele. O mensalão, em 2004, 2005, também tem esse motivo. O PT resolveu comprar, pagando mesada a deputados e senadores, comprar o voto deles. Por quê? Porque sem o voto favorável você não governa. Nesse presidencialismo de coalizão, porque infelizmente nós temos uma Constituição que já está morta, né? É uma crise da República desde 1889. A gente vive ciclos de 30 anos, de crise em crise, por isso já tivemos 6 constituições. A única Constituição estável e durável que nós tivemos foi a do Império, que durou 65 anos e só caiu por causa do golpe. Senão ela estaria por mais tempo ainda vigindo. De lá para cá, nós tivemos 6 constituições, se eu não me engano, e sempre nesses ciclos de crises. E a nossa, essa de agora, ela já está morta, porque ela foi uma Constituição feita num período ainda que existia a União Soviética. A gente deu azar, se fosse alguns anos depois, ela seria bem diferente. E feito por 95% de pessoas da esquerda. E ela é uma Constituição presidencialista de alma parlamentarista. Então, ela é um meio termo entre parlamentarismo e presidencialismo. Portanto, que o presidente não governa sem o parlamento. E aí parece um parlamentarismo sem primeiro-ministro. Só que o gabinete não cai, o presidente fica lá por 4 anos. Então, quer dizer, é uma coisa louca. Aí você tem que sair atrás de apoio, de comprar apoio. Perdão, você falou a coisa certa, Flávio. É uma coisa meio louca, porque nós votamos num plebiscito, eu lembro bem disso, escolhendo o presidencialismo em vez de parlamentarismo, né? Então fizemos um plebiscito, escolhemos presidencialismo, e a Constituição que saiu disso saiu parlamentarista na prática, porque praticamente degolou os poderes. Hã? Esse plebiscito ele foi depois da Constituição, se eu não me engano, ele foi em 92 ou 93, a Constituição é de 88. E tinha uma dupla característica. Primeiro era, se nós queríamos o presidencialismo ou a volta à monarquia.
Tá? República ou monarquia? Aliás, república ou monarquia. E se fosse república, presidencialista ou parlamentarista. Né? E a monarquia até ia bem. Ela chegou a estar, estava crescendo, já estava em 30% das intenções de voto. Né? O povo começou a entender um pouquinho o que era a monarquia. E para barrar, o que a Globo fez? Reprisou a novela Escrava Isaura. E reprisando a novela Escrava Isaura, porque a gente tem uma ideia, né, porque foi passado primeiro pelos historiadores republicanos e depois pelos historiadores de esquerda, que a escravidão está ligada à monarquia. Mas o que não se menciona é que foi justamente a monarquia que liberou o processo escravocrata no Brasil. E que, por causa disso, a monarquia caiu. Foi justamente por causa desse motivo. Esse foi o motivo, né? Foi o grande motivo, foi acabar com a mão de obra gratuita dos escravos. Mas, com a entrada da novela Escrava Isaura, aquele processo de crescimento do voto na monarquia, ele foi diminuindo. Então, prevaleceu a república e a república presidencialista. Por quê? É até natural, porque nós já tínhamos aí 100 anos de república, né? 100 anos de república. E olha, esse plebiscito, que aconteceu em 93, se eu não me engano, ele estava previsto na primeira Constituição da República de 1891, melhor dizendo. Lá estava previsto um plebiscito se o povo queria voltar à monarquia ou continuar como república. Então, eles deixaram passar 100 anos para ficar todo mundo esquecido do que era a monarquia, né? Depois de 100 anos não tem ninguém daquele período mesmo. E aí, para não arriscar do povo querer voltar à monarquia. Então, passou-se 100 anos para perguntar ao povo se ele legitimava o governo republicano. Bem próprio de suas excelências, né? Bom, meu querido Flávio, a gente vai ter que encerrar aqui o nosso bate-papo, que é uma delícia, eu ficaria com você sabe, o dia inteiro, só que a gente ia ter que abrir aí um pouquinho de petiscos e bebericos para poder manifestar. Mas semana que vem eu quero conversar com você, guarda aí para você não esquecer, sobre a questão do dinheiro, da verba de campanha, que é aprovada, é um dinheiro enorme, mas que não chega para todos os candidatos. E eu comecei o dia de hoje falando na minha resenha exatamente sobre o fato de que as mulheres que cumprem a cota dos partidos, né, não receberam, grande parte delas não receberam, tanto que estão aí se manifestando, matéria do dia, falando que elas estão pretendendo pular fora do barco, saltar da campanha, para que os partidos que se lambam aí por conta dessa falta de distribuição equânime, né, igualitária das verbas de campanha. Guarda que eu quero conversar com você sobre isso, já que a gente estará, na semana que vem, ainda mais perto da eleição do que está hoje. Querido, um beijo grande para você. Até a semana que vem. Obrigado pelo seu carinho de participar sempre conosco. Até lá. E até semana que vem.